perdeu o emprego por causa disso. E você não tem, por parte da sociedade, uma reação, a reação que a gente espera, porque aí você está contrariando uma regra que existe no país, um certo ordenamento jurídico. Não tem uma sociedade sem um ordenamento, não existe essa possibilidade. Então a gente tem um ordenamento jurídico que diz o seguinte: olha, isso aqui é ilegal, não pode ser feito. E você tem, por outro lado, essas pessoas que fizeram sucesso ou fizeram carreira no digital, fazendo com que aquela pessoa que está do outro lado não consiga fazer o discernimento entre seguir aquele influencer e dizer, não, ele está errado, é porque temos um ordenamento jurídico. Essa confusão que existe nas pessoas, e chamou muita atenção desde a prisão da influencer Deolane. A partir daí, eu acho que o Brasil começou a discutir essa questão. Vocês lembram que quando ela saiu da prisão, tinha gente chorando, teve seguidor que fez greve de fome porque ela foi presa. Então, assim, é uma série de situações e de reações que contrariam completamente as normas vigentes no Brasil. Vamos conversar sobre isso? Do ponto de vista da comunicação e da repercussão disso social, com a Juliana Teixeira, que é doutora em comunicação social e é professora do curso de jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Juliana, seja muito bem-vinda, muito bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e muito importante falar sobre isso, então agradeço o convite para a gente tentar evidenciar para a população os riscos disso tudo, né? Juliana, tem explicação do que a gente está... A gente viu isso em nível de Brasil, com Deolane, com decretação de prisão de Gustavo Lima, e agora a gente está vendo isso acontecer aqui no estado do Piauí. Sim, eu acho que tem explicação não só no Brasil, não só no Piauí, sim, mas a nível mundial, né? Uma questão da internet, um fenômeno da internet, que são essas bolhas virtuais que são geradas pelos influenciadores, né? Porque as pessoas que seguem esses influenciadores, em geral, elas não acessam outros conteúdos, não buscam outros conteúdos que tragam, por exemplo, conhecimentos mais precisos, né? Não buscam jornalismo tradicional ou até mesmo um jornalismo mais alternativo, mas que traga mais precisão de informação. Essas pessoas geralmente elas se prendem à opinião, né, desse influenciador. E essa influência nem sempre é positiva, né? É uma característica da internet, tem se falado muito aí de inteligência artificial, né? Mas a própria inteligência artificial tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Foi que anteontem eu estava assistindo, né, que o Nobel foi ganho pelos dois físicos que desenvolveram a inteligência artificial e um deles já mostrou o medo com relação às consequências disso. Então eu acho que as redes sociais, elas exigem essa atenção sobre quem está falando nelas, né? E esses casos desses influencers é isso. Qual é essa influência que eles estão tendo sobre quem segue eles? Isso é muito perigoso, né? Porque ao mesmo tempo que eles podem estar estimulando boas práticas, eles podem estar estimulando práticas péssimas, né? Como esse trecho, né? De você vai continuar jogando? Vou. Ela simplesmente ignora o fato de que o jogo é ilegal no país e ela, em frente à câmera, ela assume um crime como se não fosse ter consequência, né? Eu acho que isso também faz parte um pouco da cultura, né? De, não vai ter consequência, não vai dar em nada. E essa cultura também é muito mais forte, né, na internet, de não vai dar em nada, daqui a pouco eu tô solta e tal. Tanto que a primeira vez que a Deolane foi solta, ela foi carregada nos ombros, sabe? Ela virou quase um ídolo de uma pessoa que fez algo errado. Então, tá tendo também uma inversão de valores, como se na internet pudesse tudo, né? E não pode tudo na internet. Tem uma legislação vigente na internet, que é o marco regulatório que já existe. A gente sabe que está tramitando um projeto de lei, né, das fake news, que ainda não está aprovado, mas
assim, é importante a gente regulamentar. Assim como as redes sociais, a inteligência artificial e tudo que envolva a tecnologia. Senão as pessoas ficam achando que o mundo virtual, ele é descolado do mundo real. Isso. E não, o que você não pode fazer no mundo real, você também não pode fazer no mundo virtual. O jogo, ele é proibido no mundo real. Então não é no mundo virtual que ele vai ser algo normalizado. Até porque não pode ser normalizado em função do fato de que tem muita gente que se vicia naquilo. Isso. As pessoas que... já são muitos problemas relatados, já tem Isso. muitos casos mesmo relatados. Pessoas assim, a gente recebe aqui as situações de uma jovem, a última que eu recebi, que ia vender a casa, a família Exato. interviu rapidamente, um apartamento que ela tinha comprado, e ela exatamente jogava através de um desses perfis aí, porque os perfis são usados para divulgar esses jogos, né? São esses joguinhos proibidos que não sequer tentaram se regularizar junto ao Ministério da Fazenda. Mas eu queria também te perguntar o seguinte, e é exatamente esse o ponto. A gente está falando de regramento social, então vamos estabelecer, olha, é proibido você falsificar a assinatura, vamos pensar nisso aqui, tá? É proibido, o Brasil tem um código penal, que tem lá uma previsão de punição para isso. Aí vamos ter a eleição de São Paulo. Aí você tem um influencer, que era candidato, Pablo Marçal, e que falsifica uma assinatura. E isso é considerado, pelos apoiadores dele, algo absolutamente normal. Um laudo com assinatura falsa, considerado normal, apresentado em um horário eleitoral. Quer dizer, a coisa toda, ela remete a uma certa anarquia. Exato. Né? Então, assim, você não tem... vamos esquecer o mundo real, que, né, como você se separou aí, vamos esquecer o mundo real, tá? Ele não existe. Esqueçam as regras, esqueçam Constituição, Código Penal, Código Civil, não tem nada disso. Nós temos novas regras, são ditadas pelos influencers. Então, Exato. se ele diz que pode roubar carro, pode. Se ele diz que pode atropelar gente, pode. Se ele diz que pode jogar, pode. Como é isso? Onde é que a gente vai chegar? Esse é o grande problema, né? Dessa questão das bolhas. As pessoas que vivem nessas bolhas, elas colocam quase que esses influenciadores como reis, né? Como reis de um império, assim, parece que a gente está voltando no tempo, que não tem regra, que o que vale é a vontade do rei, né? O que vale é o que o rei está dizendo. Então, esse é um retrocesso social, na verdade, que as pessoas não percebem que elas ficam reféns. Tanto que a gente tem aí o negacionismo, né, científico, por exemplo. Se o influencer que eu sigo digo que a vacina funciona, eu vou me vacinar. Se o influencer diz que não funciona, eu não vou me vacinar. Na vida, né? Gente, na saúde, sabe, o negacionismo, ele funciona em várias esferas, e é científico, é político, né, é legislativo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista uma vez com um pesquisador de Portugal, e eu perguntei justamente dessas bolhas. Aí ele falou: Juliana, as bolhas, elas sempre existiram, né? A família, a religião, o próprio bairro, essas bolhas sempre existiram. Mas só que hoje isso ganha uma magnitude com os influencers, que eles conseguem alcançar pessoas que sequer conhecem, né, pessoalmente. Eles. Então, essa influência se torna algo que quase imaginário, e a pessoa ela vai acreditando naquilo. Por exemplo, no caso desse documento, o influenciador divulgou, mas a gente sabe que quando é desmentido, o impacto é maior, é menor, no caso, né? O impacto da fake news é mais forte do que o do desmentido. Então, muita gente continua acreditando que o documento é verdadeiro, porque ele disse que é verdadeiro. Você tem médicos repostando. Exato. Médico psiquiatra repostando. Como assim um médico psiquiatra repostando um laudo falso que atesta que alguém foi internado numa clínica psiquiátrica?
Exato. Mas eu lembro na época da pandemia, lá em 2020, de médicos dizendo que não precisava se preocupar com a pandemia, porque o vírus ia sofrer mutação, né? Então ele não ia chegar no Brasil. Gente, até eu sei ver série de apocalipse que o vírus ele realmente sofre mutação, mas para mais forte, não para mais fraco. Infelizmente, não tem essa possibilidade do vírus se disseminar, porque ele vai se multiplicando. Senão, todos os problemas teriam acabado. Era só disseminar. Por exemplo, nunca teria ebola. Né? Porque iria passar para mais gente e iria acabar. Não, ele fica mais forte. Então é aquilo, até mesmo os princípios básicos que a gente aprende na escola, essa coisa, né? Aula de biologia. As pessoas parecem que na internet elas ficam tão focadas em acreditar naquelas pessoas que elas admiram. Eu acho que tem um pouco isso também, né? Esse culto. A questão é o admirar. O que leva alguém a admirar? A admirar tanto alguém a ponto de não questionar aquela pessoa jamais. Eu acho que o problema tá aí. Acho que você tem um caso assim que eu fico muito impressionada aqui. Foi o caso da apresentadora Ana Hickman, que quando aconteceu daquele episódio da agressão que foi divulgado, depois terminou no divórcio, ele foi condenado, ele ganhou milhares de seguidores. Tem isso. Essa é uma coisa que eu queria comentar. Mas o que eu queria, né, para a gente finalizar a nossa entrevista, era o seguinte: o que eu acho preocupante e que eu queria que você falasse diretamente é para os pais, porque você tem, em tese, adultos são melhor preparados para essa realidade. Tipo, sobrevivem a uma influência, mas uma criança, um adolescente que já tem pouco contato com o mundo real, porque já vive na sua própria bolha, dentro do seu quarto, lá fechadinho, né? A gente sabe como é a infância, como é protegido pelos pais, e a adolescência a gente se protege da gente mesma, né? Fica dentro do quarto isolado, tentando se proteger e de todos. O que vai ser, né? Assim, como elas não têm o menor contato com a realidade. Zero realidade. Eu sempre digo assim que dentro dessa lógica das redes sociais, as duas faixas etárias que mais me preocupam são as crianças e adolescentes e idosos, né? Idosos em função dos golpes. Né? Porque muitas vezes eles não conseguem identificar, né, que aquilo é um golpe, acham que é realmente uma pessoa falando. E em tempos de inteligência artificial hoje já dá até para simular a minha voz, por exemplo. Eu moro longe dos meus pais. Alguém pode pegar, simular a minha voz e fingir que está ligando para os meus pais pedindo dinheiro. Isso é muito perigoso. Então eu acho que é um grupo muito vulnerável. Mas mais vulneráveis ainda, principalmente nesses casos dos influenciadores, eu acho que são os jovens, justamente porque eles não conseguem, em alguns casos, dissociar essa questão de que o mundo real não significa que o mundo virtual não faça parte do mundo real. Faz parte, né? Faz parte da nossa vida. Não necessariamente o que a gente posta na rede social é mentira, não é isso. Mas é uma parte da realidade, é um recorte da realidade e um recorte muito bem pensado. O Marçal, por exemplo, né, que a gente mencionou aqui, o que ele apresenta nas redes sociais não é necessariamente o que ele é o tempo inteiro. São personagens, né? São personagens. Coisa que as pessoas precisam saber que são personagens. É a parte que ele tenta mostrar ali, mas os influencers, justamente, eles querem mostrar para os seguidores deles que é o contrário. Bem recentemente eu estava participando de um congresso, né? E tinha uma das convidadas era a Sabrina Sato. E aí ela falava, não, porque a gente na internet tem que ser autêntico. Por exemplo, eu sou essa pessoa aqui o dia inteiro. Ela tava com um vestido amarelo, com uma Sharp na cabeça verde, não sei o que. Eu falei, gente, é totalmente contraditório a gente pensar ela não dorme, né? Ela não dorme, porque ninguém consegue dormir com aquela roupa. Então, são algumas coisas que a gente tem que ter atenção quando a gente fala, né? Quando a gente está nesse lugar de influenciar. Porque essa influência hoje, ela é real. Ela traz atenção, ela traz impacto. Não é à toa que, por exemplo, o YouTube, na época que ele ficou mais forte no Brasil, né?
tinham vários perfis que tinham mais seguidores, mais número de seguidores. Mas quando eles foram eleger a embaixadora deles no Brasil, eles elegeram a Jut Jut, que até hoje fugiu para as colinas, cansou da internet, ela saiu totalmente e tal. Mas ela foi eleita embaixadora justamente porque ela trazia essa conscientização para os jovens, ela falava para o público jovem sobre relacionamentos abusivos, sobre ter cuidado com a internet, ter cuidado com essa coisa de personagens na internet. Ela, ali naquela primeira geração do YouTube, ela foi uma influenciadora muito importante, mas não é o que a gente tem visto em sua maioria hoje. Então eu acho que essa é a preocupação, você tentar, né, para os pais, né, um conselho para os pais no caso, tentar ver quem seu filho admira e ver quem é essa pessoa, porque isso pode ser muito complicado, e aí entra em casos como você falou da Ana Hickman, né, de que às vezes as pessoas começam a seguir o agressor, né? O agressor ganha seguidores. Dizer, não ganhou, mas foi candidato. Então eu acho que é isso. Mas um crime. Eu acho que o diálogo continua sendo a base da relação. Só que com os antídotos, né, Juliana? Antídotos, leitura. Exato. Sei lá, eu acho que também cabe aos pais palestras, leituras, tentar apresentar aos filhos alternativas. Exato. Porque essa relação influência-seguidor, ela é uma relação, a princípio, falsa. Por que ela é falsa? O que é um influencer? É um vendedor. Sim. O influencer é alguém, ele não está te influenciando com o pensamento dele. Ele está te influenciando com o produto de alguém. E às vezes não é nem um produto em si, é uma ideia. Não, esse é o produto. É tudo em troca de algum ganho. Não tem aquela coisa que antes você, por exemplo, admirava intelectuais pelo que eles pensam, né, por eles terem trazido um novo debate. Não, você está admirando alguém, seguindo alguém e fazendo tudo que essa pessoa manda. É alguém que está te vendendo. É só aquele vendedor da loja, não é nada mais do que isso. Eu tive o meu orientador de mestrado, ele sempre falava que, na internet, naquela época, isso 15 anos atrás, ele dizia, né, na internet é tudo grátis. A gente falava, não, você consegue baixar um filme, você esquece. Aí ele falava, se é grátis, o produto é você. Exato, ótimo. Então, né, eu acho que dessa frase aí. Tem muita gente comentando. O Francisco Neto, por exemplo, disse que seguir influenciadores é andar pela cabeça dos outros, que eles estão criando uma legião de desvirtuados ao sistema democrático e de direitos nacionais, né? Já tem claro, estudos que mostram que a democracia é, sim, a forma de governo mais afetada por essas ideias que são disseminadas nas redes sociais. O Wilton diz que só existem tais influenciadores porque tem gente idiota o suficiente para seguir em todas as línguas. Ele está destacando realmente que não é só uma questão brasileira. A Alice diz que os influenciadores digitais se apropriaram da programação neurolinguística para conseguir mais seguidores, só que usam o que ela chamou aqui de mofo maldoso. Enfim, tem muita gente mandando comentários aqui sobre esse tema, e o importante é exatamente a gente refletir sobre isso. Reflita aí na sua casa, com seus filhos, com pessoas que você vê que são muito vulneráveis a esse tipo de conteúdo, né? Porque eu acho que é importante entender, não é normal quando alguém começa, por exemplo, a mudar o seu estilo de se vestir, porque está completamente obcecado por pessoa X. Então você vai desenvolvendo personagens dentro de você que não são reais. Exato. Né? Você nunca vai ser aquela pessoa da rede social. Isso assim, sempre aconteceu na moda, por exemplo, né? Já é uma estratégia clássica da moda, né? Mas só que agora é demais. Parece que se você não souber... Eu me lembro, quando eu era criança, eu gostava muito de gibi, e eu li uma historinha da Turma da Mônica que falava isso, né? Que toda hora que ela entrava na loja e trocava de roupa, ela saía na rua e as pessoas já estavam
estavam com outra roupa. E ela ia e voltava na loja, aí trocava de roupa. Quando ela saía, as pessoas já estavam com outra roupa. Até que, da última vez que ela tentou fazer esse processo, as pessoas estavam com a roupa original dela. E aí, isso me marcou pra ver. Eu li esse gibi, eu tinha uns 10 anos de idade. Então é isso, a gente também não tem que mudar a nossa personalidade para seguir tendências. Hoje os jovens, eles estão muito assim, né? É claro que a adolescência é um período marcado por isso. Você quer fazer parte dos grupos, das tribos, né? Mas eu acho que é importante os pais dialogarem isso, essa sorte eu tive, assim, meus pais dialogavam muito comigo nesse sentido. Olha, não esquece quem você é, não esquece o que você aprendeu, não tenha vergonha da sua origem, da sua família, de quem você é, das coisas que você gosta, porque eu sempre brinco também, né, que na escola eu sempre fui meio nerd. Aí chegou na festinha de final de ano, tocou um pagode, eu dancei. E aí a professora chamou minha mãe, falou, olha, mas ela é uma das melhores alunas e ela gosta de pagode. Aí minha mãe falou, qual o problema? Porque meu pai só ouvia aqueles pagodes Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, meu pai sempre gostou. Qual o problema disso, sabe? Se tivesse um manual para ser padrão social, sabe? Eu acho que o grande problema das redes sociais hoje em dia é esse, que é se estipular padrões sociais, o que deve ser. Você não pode nem gostar de determinado filme. Tem uma frase que é muito usada no Twitter, que diz o seguinte: nós somos contra ou a favor, né? Eu adoro quando, claro que é ironia, mas revela bem o que é o X, né? Nós somos contra ou a favor fulano de tal? Cancelamos ou não cancelamos fulano? Então, assim, não é a sua opinião que vale, é a da sua bolha lá, né? Eu tava conversando com uma amiga que ela tava dizendo que sentia falta do Orkut, porque o Orkut tinha aquelas comunidades, né? E tinha comunidade, eu gosto de chocolate. E naquela comunidade, quem gostava de chocolate, entrava ali e ficava, é muito bom, não sei o quê. E tinha a comunidade do eu odeio chocolate. E todo mundo do odeia chocolate ia para aquela comunidade. Parece que o X, as redes sociais hoje em dia, você não pode postar eu gosto de chocolate. Que aí vem um monte de gente nos comentários querendo dizer os malefícios do chocolate. Sabe, quer te convencer a não gostar de uma coisa que pode até te fazer mal, né? Nesse caso, assim, muito específico. Eu amo chocolate, mas eu não fazendo mal a ninguém. Isso é uma coisa também que eu aprendi no doutorado em Salvador, né? Que Salvador, eles têm essa conscientização muito forte da cibercultura, né? No doutorado. E é isso. Na internet, se a gente adotar a máxima de, olha, eu vou postar as coisas que eu achar que eu devo e tal, sem fazer mal a ninguém, eu sou livre. A liberdade é isso, é fazer o que eu sou, ser quem eu sou, contanto que eu não faça mal a ninguém. Se a gente seguir essa regra, já está de bom tamanho. É verdade. Só para um último comentário, que realmente meu tempo já estourou. Você falou aí sobre a moda, e é interessante, porque eu acho que as pessoas deveriam entender que toda a relação, essa relação que você tem com o digital, é mais ou menos a relação que você tem com a moda. É sempre para te fazer consumir. Não tem outro objetivo. Eu lembrei da cena de um filme, que até o ator é o Harrison Ford e a atriz é a Melanie Griffith. Foi um filme que fez muito sucesso aí no início dos anos 90, é uma comédiazinha. E aí tem uma cena, ele é da geração Yuppie. E ele só usa camisas brancas. Ou seja, hoje a gente pensaria, nossa, legal, ele é tão consciente, ele só usa camisa branca. É como a gente vê, eu vejo pessoas dizer, o Mark Zuckerberg, admiro tanto, só usa camisa cinza. Ou o Zelensky, só usa camisa cinza. Aí a cena mostra o Harrison Ford no escritório dele, que era gigante, né? Ele era o que hoje a gente chama de CEO. Aí quando ele abre o armário, ele tem ali umas 30 camisas brancas. Ou seja, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Ele só usa branco, mas ele tem 30 camisas da Prada, que são caríssimas. Então é a mesma coisa o Zelensky, é a mesma coisa o Mark Zuckerberg, é tudo para vender para você essa camisa. Bom, a gente vai para o intervalo, voltamos já.
Você está assistindo Notícias da Boa.